E aí, pessoal, seja muito bem-vinda e bem-vindo a mais um vídeo de filosofia aqui no canal. Meu nome é Laura e hoje nós vamos dar continuidade nesses vídeos sobre a felicidade como uma questão filosófica. O primeiro vídeo foi sobre Platão, a felicidade em Platão, e hoje nós vamos ver Epicuro, essa felicidade epicurista do prazer moderado. O epicurismo está inserido num contexto histórico que começa em 322 a.C., quando a Grécia foi dominada pelos macedônicos, iniciando o período helenístico. Esse período helenístico, esse processo de expansão do Império Macedônico, foi caracterizado pela mistura entre os povos gregos e os povos orientais. Então, uma característica desse período é a mistura dessas tradições, é a mistura de culturas gregas com culturas orientais. Outro reflexo que teve na Grécia com o domínio macedônico foi na questão política. Antes, nas cidades-estados, nas polis, os cidadãos se reuniam na ágora, na praça pública, para debater questões políticas, decidir a situação da polis de uma maneira geral. Com o domínio macedônico, isso perdeu sentido, porque afetou a política grega, afetou a política da polis. Os cidadãos não se reuniam mais na ágora para decidir questão da polis, porque a autonomia, a liberdade dos cidadãos da polis, essa estrutura foi desfigurada com a dominação macedônica. Por que eu estou falando isso? Porque esse contexto histórico do período helenístico vai refletir nas questões filosóficas, nas reflexões dos pensadores. Essa questão de refletir sobre questões públicas, questões coletivas, vai ceder o lugar para se pensar a vida privada, questões pessoais. A filosofia dessa época, ela vai refletir sobre o interior do ser humano, a vida privada do ser humano. Porque a filosofia helenística, ela quer proporcionar para as pessoas uma felicidade interior, uma paz de espírito, para que elas não fiquem preocupadas, angustiadas com a situação política da época. Uma das correntes filosóficas do período helenístico é o epicurismo, fundada por Epicuro. O Epicuro dizia que o prazer é o início e o fim de uma vida feliz. Prazer para ele é a ausência de dor. Ele dizia que as pessoas deveriam ficar mais preocupadas em buscar felicidade em sua vida particular do que se preocupar com as intranquilidades das questões públicas. Para Epicuro, o que nos causa angústia e tristeza são as superstições, as crenças religiosas. Essas crenças nos impõem medo, nos impõem temor. E esses sentimentos devem ser evitados. Como que a gente evita esses sentimentos? Buscando compreender que o universo é formado, constituído de matéria. E os acontecimentos são formados através do movimento dos átomos. E os átomos se movimentam indiferente do destino do ser humano. Então, compreendendo isso, a gente perde a angústia, a gente perde o medo, a gente perde esses sentimentos de tristeza, a gente perde até mesmo o medo da morte. Para Epicuro, existem 3 tipos de prazeres: o prazer natural e necessário, como dormir, comer, beber. Tem os prazeres naturais e não necessários, como querer comer alguma comida sofisticada, tomar um vinho caro. Isso não é necessário, mas é natural. E também tem aqueles desejos que não são naturais
e não são necessários, como querer ter fama, poder, glória. Isso não é natural e muito menos necessário na vida do ser humano. Para o ser humano ter uma vida feliz, ter prazer plenamente na vida, é preciso que ele elimine esses desejos, esses prazeres que não são naturais, que não são necessários. A gente deve se contentar com pouco, a gente deve se limitar aos prazeres que são naturais e necessários, e mesmo assim fazer uso deles com moderação. Quem cria grandes expectativas se decepciona muito. Então, manter as expectativas mais baixas, a gente não se decepciona. Não são todos os prazeres que contribuem para se ter uma felicidade na vida, para se ter uma vida feliz. Então, a gente precisa analisar racionalmente a ação de cada um dos prazeres, para a gente escolher com razão aquele prazer. Um prazer que vai contribuir com que eu tenha felicidade na vida. Só assim, através dessa análise, escolhendo bem ali o prazer, a ação que eu vou fazer, é que eu vou alcançar a ataraxia. A ataraxia é um estado de paz de espírito, de imperturbabilidade da alma. É um estado que eu não vou me preocupar com as intranquilidades do mundo, com as perturbações do mundo. Isso não vai me atingir quando eu estiver no estado de ataraxia. Então, é somente assim, para os epicuristas, que o ser humano vai ter uma vida plenamente feliz, vai alcançar a felicidade. Essa foi a videoaula de hoje, espero que tenham gostado. Bons estudos e vejo vocês na próxima videoaula.